Sejam bem-vindos ao De Fora da Gaiola. Alguns vídeos meus eu estou gravando aqui no lugar onde eu faço minhas orações. Glória a Deus, glória a Deus. O lugar onde eu gosto de fazer o meu devocional, perto da natureza. Eu vim morar no interior por causa disso. Eu estou em um lugar aqui que eu posso orar, eu posso falar da minha vida, que eu posso chorar diante de Deus. E ninguém vai me censurar, porque pouquíssimas pessoas passam por aqui, principalmente no horário que eu estou aqui, que é o horário de 4h30 para 5 horas da tarde. Se eu vim de manhã, eu já vim de manhã e não deu muito certo não. O número de pessoas passando por aqui com gado é muito grande, mas no horário de 3 horas em diante, aqui já se torna um excelente lugar para orar. Bom, orando ao Senhor aqui essa semana, não foi hoje, isso eu passei uns 4 dias meditando sobre isso, e hoje eu resolvi gravar, compartilhar, até para servir de memorial para mim, tá bom? Caminhando com o Senhor e orando aqui neste lugar, Deus me faz pensar, refletir, sobre a minha caminhada na fé e me fez chegar a algumas conclusões. Primeiro, que todo mundo sabe, que a revelação de Deus ela é progressiva. Não tem como você sentar com Jesus hoje e aprender com ele tudo de uma vez por todas. Não dá. É muita coisa. Deus, como eu ouvi ontem na igreja, é um oceano profundo. E quanto mais você mergulha nesse oceano, mais coisas sobre ele você descobre e mais níveis de comunhão com ele você chega. E quando você olha para baixo, você ainda tem muito que mergulhar ainda nesse oceano, ainda é muito profundo. Então, em relação ao Senhor, a gente está aprendendo todo dia. Tá bom? Linhas teológicas, ela serve para começar um discipulado, mas não resolve. Só a sua caminhada com Deus diária, só o seu devocional diário, a sua busca diária com ele, a sua caminhada com ele é que você vai aprender, de fato, as maiores lições cristãs que tem para se aprender nessa vida. Sabe por quê? O autor das doutrinas cristãs, aquele que disse todas as coisas que estão no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, ele vai estar do seu lado, te ensinando tudo. E uma das coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo me ensinou durante esses dias é que a minha fé só tem poder para me salvar. Calma, não pula o vídeo agora. Não viaja agora. Escuta primeiro. A minha fé só tem poder para me salvar. A minha fé, que foi dada por Deus, é um presente dado por Deus. A minha fé, cujo autor é Jesus Cristo, ele é o autor da minha fé. Ele que me deu essa fé, e essa fé vem com uma predisposição e uma capacidade e um nível, e essa fé me faz enxergar Deus, essa fé me faz enxergar o Evangelho, essa fé me leva a um ponto de vista no Evangelho, essa fé me dá uma percepção de Deus, e essa percepção ela vai aumentando cada dia, mas essa fé, esse conjunto de crenças, esse conjunto de normas pessoais, ele só é capaz de me salvar. Minha fé não pode te salvar, por exemplo. Aí você fala, mas como assim a sua fé não pode me salvar, David? Minha fé só é capaz de salvar a mim mesmo. E a sua fé só é capaz de salvar você mesmo e mais ninguém. A nossa fé, ela só tem a capacidade de transformar a nossa vida, a de mais ninguém. É por isso que às vezes a gente entra em conflito dentro das igrejas, porque a gente quer passar a nossa visão para o próximo. A gente quer passar aquilo que a gente aprendeu de Deus e a gente se esquece que aquilo que a gente aprendeu de Deus hoje, ontem a gente não sabia. E a gente acaba não respeitando o processo daquela comunidade, não respeitando o processo daqueles irmãos que a gente quer ensinar, na escola dominical ou em qualquer lugar. Desde já um abraço para você, Ítalo. Te amo, meu irmão. Queria muito ter a oportunidade de orar com você de novo, de conversar com você mais uma vez sobre Jesus Cristo. Que a Ítalo é professor de escola dominical. Isso não me falha a memória, líder dos jovens. Então tem uma missão muito grande. Ítalo, te respeito e creio que Deus vai colocar você, meu amigo, para fazer uma grande obra na vida desses jovens. Agora veja. A nossa fé não pode e não consegue nunca afetar a vida do outro.
Eu não posso mudar o outro com a minha fé. Agora veja que barato Jesus me ensinou. A minha vida transformada pela minha fé, quando essa vida esbarra na vida do próximo, desperta nele a fé que ele tem. E a fé que ele tem, que não é no nível da minha, a fé que ele tem, que muitas vezes é uma percepção de Deus um pouco diferente da minha, a fé que Deus deu a ele, que é numa medida diferente da minha, para mais ou para menos, a fé, a percepção, a graça que Deus colocou sobre aquela vida ali, vai se manifestar quando a minha vida entra em contato com aquela vida. É como se a minha vida fosse o reagente da fé que está no coração daquela pessoa. De tal maneira que é a minha vida que, ao entrar em contato com a vida daquela pessoa, aquela fé que está adormecida, começa a reagir e começa a buscar Deus. Agora, olha que detalhe. Deus usa a minha vida transformada pelo Espírito Santo para tocar a vida de outra pessoa que ainda não foi transformada ou que foi. Que às vezes a nossa vida chega na vida de outra pessoa não para que ela encontre Jesus. Às vezes ela já tem Jesus, mas é para aumentar a percepção dela de Deus. Para ajudar ela em alguma área da vida dela que ela ainda não tinha percebido Jesus, vamos dizer assim. Né? A minha vida serve para ajudar no crescimento alheio. E é por isso que Jesus quer todos nós juntinhos. E aí eu falo para você, tio Juta, que está congregando em casa, o senhor precisa se reunir. Falo para minha mãe, que não consegue se firmar na fé ainda direito, né? Tem uma dificuldade em se manter firme, tem dificuldade em se reunir na igreja. A necessidade da gente estar reunido num templo, ou reunido aqui num espaço desse, se eu tivesse alguns irmãos aqui reunidos nesse espaço aqui, que Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, não é necessariamente num cenáculo, né? O primeiro templo cristão foi erguido a partir do ano 350 depois de Cristo, né? O primeiro templo cristão foi erguido depois que Constantino colocou o cristianismo como religião oficial do império. Até lá nós não tínhamos templo, nos reuníamos em casas. Tanto que no livro de Atos, quando a gente vai ler a escritura, a gente vai ver a igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila, a igreja que se reunia na casa de Filipe, a igreja que se reunia na casa do irmão, etc. e tal. Eu estou colocando os textos aí na tela. Ou seja, a igreja se reunia em casas. E foi assim por muito tempo. Chegou um tempo em que a igreja não, sabe, se reunia escondido em fazendas. Entende? Então não é templo. Não estou me referindo ao templo, mas estou me referindo aos salvos estarem reunidos. Porque quando nós estamos reunidos, seja no templo ou fora, já que temos templo, vamos usar. Eu congrego na igreja, né? Não vou falar o nome da igreja, porque algumas coisas que eu posso falar aqui pode ser contrário ao que tem lá. Mas eu congrego numa igreja, tá bom? A igreja fica a 8 quilômetros da minha casa, ó coisa. Mas eu congrego lá, amo a comunidade, gosto da comunidade, né? Eu estava numa igreja mais próxima de casa, mas eu e minha família não conseguimos nos adaptar. Era a Assembleia de Deus, a gente não conseguiu se adaptar à Assembleia de Deus, né? E a gente agora está frequentando uma batista. Não vou falar qual a batista é, por questão de, às vezes, a fé que eu tenho, né, que mudou a minha vida, que me fez nascer de novo, que me faz viver em santidade diante de Deus. Pode ser que esse conjunto de fé que eu tenho não seja a mesma visão que os meus irmãos lá têm. Então, para não chocar, eu prefiro guardar para mim o nome da congregação, tá bom? Então, o que que acontece? Quando eu estou reunido com os salvos, seja em qualquer lugar, a minha vida reage à fé do próximo. E essa fé do próximo transforma a vida dele. E a vida dele, transformada pela fé que ele tem, pela a compreensão de Deus que Deus deu a ele, essa fé transforma a vida dele, e a vida dele transformada me afeta. Eu estava conversando com o missionário Jutaí há pouco tempo. Um abraço para você, Jutaí. Precisamos terminar aquela conversa, hein? Né? Eu conversando com o missionário Jutaí e sobre a necessidade de congregar, né? E a incrível verdade de que nós pensamos diferente. Por exemplo, Jutaí
ele é sinergista, ele é arminiano, ele acredita em perca de salvação, ele é pré-tribulacionista, ele acredita que Jesus volta a qualquer momento e que a igreja não passa pela grande tribulação. E se por causa dessa crença que ele tem, ele vive em santidade. Ele não trai a esposa, ele não fuma, ele não bebe, ele não vai a baladas, ele se mantém puro, ele não trapaceia no trabalho, não fala mal da vida do próximo. Jutaí mantém uma santidade. E eu sou monergista, pós-tribulacionista, né? Calvinista. E também, se vir alguém aqui agora dizer, você morre, ou nega Jesus ou morre, eu vou morrer. Tá entendendo? Eu não vou negar Jesus. Vivo também em santidade, não traio minha esposa, não me embriago, não ando por aí em festas, você entende? As mesmas coisas que Jutaí faz, crendo diferente de mim, com a fé que Deus deu a ele, com a crença que Deus deu a ele, eu chego no mesmo resultado, só que por outras crenças, de outra maneira. Enquanto Jutaí e talvez você que está me assistindo, vive em santidade para ser salvo, né, para manter a sua salvação, eu, né, que sou monergista, vivo em santidade, em agradecimento ao meu Deus, que ele fez por mim uma coisa que eu nunca poderia fazer. Afinal de contas, o que que faz eu sair da minha casa e vir orar aqui nesse lugar ermo? É amor que eu tenho a Jesus, é a resposta, meu amor a Jesus é a resposta do amor dele por mim, tá entendendo? Então eu vivo a mesma santidade que você vive, não crendo nas coisas que você crê. A gente crê diferente, mas vive o mesmo mistério. Nós oramos, eu oro, você ora, né? Nós buscamos a Deus, nós evangelizamos, nós falamos de Jesus por onde a gente passa. A única coisa que difere é a linha teológica que a nossa mente resolveu aceitar, tá bom? É isso aí. Então a minha fé, o meu conjunto de crença, eu não preciso fazer você acreditar como eu acredito. Eu não preciso disso. E o problema da igreja começou lá atrás, quando os nossos irmãos do passado começou a querer impor as crenças. Não, eu creio que isso aqui faz sentido. Minha fé é essa aqui, então a verdade é essa. Quem disse? Claro, gente, que eu não estou falando aqui de relativizar a verdade. Eu estou falando de ponto de vista diferente. Porque nós encontramos na Bíblia uma coleção de textos que falam de uma forma que dá base para você acreditar em algumas doutrinas. Por exemplo, o arminiano ele tem base bíblica para ser arminiano, o calvinista também tem. Aquele rapaz que crê que salvação se perde, ele tem a base bíblica para acreditar nisso. Se não tivesse alguma coisa na Bíblia que desse a entender que salvação se perde, ele não estaria acreditando e pregando isso. Então a gente precisa ser honesto. De toda forma, as pessoas que, como eu, que acreditam que salvação não se perde, também temos uma coleção de textos na Bíblia que nos dá a entender isso. Então, no fim das contas, acaba se tornando aquela história da moeda que eu já cansei de falar para vocês, né? O ponto de vista que a gente está, esse ponto de vista influencia na minha decisão, né? Na minha maneira de crer. E a minha maneira de crer é de acordo com a fé que Deus me deu. Deus me deu uma fé com uma capacidade, com um limite, com um nível. A vocês deu outra. E o engraçado é que eu vou encontrar um monte de gente que também crê como eu e também vive como eu. E você vai encontrar um monte de gente que também crê como você e vive como nós dois. Você entende? Afinal de contas, o que importa não é a gente viver em comunhão com Deus, em santidade, sem dar escândalo na igreja, sendo honestos, cheios do Espírito Santo. Não é isso que importa. Por que a gente vai ficar se degladiando para tentar mudar a linha teológica da do irmão? Você entende? Eu quero deixar isso claro. Linha teológica, meu irmão, é pessoal. Sua fé não pode mudar ninguém mesmo, a não ser você. Agora, a sua vida, impactada pela fé que você tem, pelo conjunto de crenças que você tem, ela pode despertar no outro a mudança que ele precisa, sabe? A acender a chama da alegria no Espírito Santo na vida do outro, mesmo o outro crendo diferente de você. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus por você estar me assistindo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Né? Para quem segue o canal, já não é novidade, né? A minha crença, a maneira como eu creio. E eu quero mais uma vez dizer para você que me assiste, não somos inimigos.
né? Não é porque eu percebo o reino de Deus de uma maneira diferente da sua que nós somos inimigos. Eu acho que a gente precisa olhar os frutos. Jesus diz que o falso profeta ele é conhecido pelo fruto que dá, não é pela linha teológica que crê. Afinal de contas, tem um monte de gente que crê como você crê e não tem a vida que eu tenho. Não chega aos pés, tá ligado? Aí alguém fala, nossa, cara, tu tá sendo arrogante. Mano, eu não traio minha esposa. Eu não passo o troco errado, eu não bebo, eu não fumo, eu não me drogo, eu não vou pra balada, eu não vou pra festas, eu procuro viver de maneira honesta, não ando falando mal da vida dos outros, não ando fofocando, não ando caluniando. E tem gente que crê como você crê e faz tudo isso e muito mais. Então qual o fruto que eu tô dando? Você entende que a nossa vida pode ajudar um ou outro? Né? Mesmo com a fé individual que Deus te deu. Agora veja, a sua fé não pode nem salvar seus filhos. Porque a fé que vai salvar seus filhos, sabe qual é? A fé que Deus deu a eles. Nossa fé, irmãos, é individual. Louvemos a Deus quando a gente encontra pessoas que também têm a mesma percepção do reino de Deus que a gente. E a alegria do Espírito Santo no meu coração é saber que eu não estou sozinho. E a prova de que eu não estou louco é eu não estar sozinho, né? Existe uma multidão de gente que crê na mesma coisa que eu. E existe uma multidão de gente que crê como você. Tá bom? A paz do Senhor, até a próxima, se Deus quiser.